Fala nação cruzeirense, a todos que nos acompanham aqui no YouTube. Hoje a gente vai falar dos jogadores do Cruzeiro que estão emprestados aí a outras equipes disputando campeonatos estaduais que têm o término dos seus empréstimos agora nos próximos dias, nos próximos meses e podem se tornar opções para o Cruzeiro no restante dessa temporada de 2020. O Cruzeiro que está aí num processo de reconstrução, buscando alguns jogadores ainda para algumas posições ali, né? O Enderson Moreira recentemente chegou a Belo Horizonte e vai agora começar esse trabalho de lapidação ali para ver em qual posição ele vai querer ou não reforços para o restante dessa temporada. O Cruzeiro que vai disputar a Série B ainda tem aí essa luta na Copa do Brasil que precisa tirar uma diferença muito grande contra o CRB. Então o Cruzeiro tem competições importantes nessa luta para tentar retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. E aí o Enderson Moreira vai poder fazer algumas contratações de acordo com aqueles moldes salariais já definidos pela diretoria no começo da temporada. E a gente tem esses jogadores que estão emprestados a outras equipes. A gente tem o caso do Renato Kaiser que está emprestado ao Atlético Goianiense, está se destacando muito nesse começo de temporada, mas o Renato Kaiser não vai ser assunto no vídeo de hoje porque o contrato dele é um pouco mais longo com o Atlético Goianiense, contrato de empréstimo, então ele não tem essa opção de voltar agora, a não ser que o Cruzeiro faça um acordo com o Atlético e solicite o retorno do atleta. E a gente começa falando hoje sobre um atleta que joga na posição que muita gente sempre cobra aí um reforço do Cruzeiro, que é a lateral esquerda, né? A gente está falando do Vitor Luiz, o jovem aí de 22 anos que está atuando no Vila Nova nesse Campeonato Mineiro. Ele também já teve passagens pelo Londrina, pelo Tombense, além do Helsinki, da Finlândia e, obviamente, ao Cruzeiro também, mas no Cruzeiro ele ainda não teve oportunidade de atuar aí no futebol profissional. Ele chegou a ser relacionado em algumas partidas, mas não entrou para atuar nem como titular e nem entrando no segundo tempo. E aí, nessa passagem que ele teve no Londrina, no ano de 2018, ele chegou a atuar pela Série B, né? Foram 4 partidas, sendo 2 como titular e 2 saindo do banco de reservas. Somando isso, dá mais ou menos 235 minutos de jogo, ou seja, o Vitor Luiz tem aí 4 jogos pela Série B. E ele também teve essa passagem pelo futebol finlandês, onde também acabou não recebendo muitas oportunidades, até por conta disso retornou ao Cruzeiro. E agora no Vila Nova, emprestado aí nesse ano de 2020, ele já disputou 5 partidas no Campeonato Mineiro. O Vila Nova, que é o penúltimo colocado do Campeonato Mineiro, não vem fazendo uma boa campanha. E além do Vitor Luiz, tem outros jogadores do Cruzeiro que vão ser destaque no vídeo de hoje, que também estão emprestados ao Vila Nova. E o Vitor Luiz tem contrato ao Cruzeiro até o fim de 2020, ou seja, ele tem até o fim desse ano para acertar ou não a sua renovação com o Cruzeiro e já depois aí do meio do ano ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. E outro jogador do Cruzeiro que também está lá no Vila Nova, a gente reuniu 3 jogadores do Cruzeiro que estão lá. E o outro agora que a gente vai falar é o atacante Laércio, de 21 anos, esse atacante que recebeu oportunidades no time profissional do Cruzeiro, né? Foi lá no ano de 2018, ele chegou a atuar em 2 partidas, saindo do banco de reserva e jogando no time que era comandado pelo Mano Menezes, em partidas contra o Vitória. O Cruzeiro venceu esse jogo por 3-0 e no empate em 0-0 contra o Bahia no ano de 2018, como a gente disse, foi pela 36ª e 38ª rodada do Brasileirão daquele ano. O Cruzeiro já era campeão da Copa do Brasil no ano de 2018 e o Laércio jogou aí essas 2 partidas já no finalzinho da edição do Brasileirão daquele ano. E o Laércio tem passagens também pelo Salgueiro do Pernambuco, além do Ipatinga. Ele disputou o módulo 2 do Campeonato Mineiro pela equipe do Ipatinga no ano de 2019. Foram 9 jogos, não marcou gol. E aí foram 7 jogos como titular e 2 saindo do banco de reservas. E aí nesse ano de 2020 o Laércio foi emprestado à equipe do Vila Nova, já disputou 5 partidas do Campeonato Mineiro e tem contrato com o Cruzeiro até o começo de 2023. O Cruzeiro que adquiriu 60% dos direitos econômicos do Laércio por cerca de R$600 mil. Então o Laércio aí pode ser uma opção para o setor de ataque do Cruzeiro, mas que não vem se destacando e fazendo boas atuações pelo Vila Nova. Então a tendência é que o atacante receba aí oportunidades de ser emprestado mais uma vez a alguma outra equipe, mas pode ser também que fique aí no Cruzeiro como opção. Vamos ver o que acontece nos próximos meses aí. E se o Laércio não vem se destacando pelo Vila Nova, outro atacante do Cruzeiro aí que está emprestado à equipe do Vila Nova que vem se destacando é o Zé Eduardo. O Zé Eduardo já disputou 5 jogos pela equipe do Vila Nova, marcou 4 gols, é um dos artilheiros aí do Campeonato Mineiro nessa briga pela artilharia. E aí o Zé Eduardo, atacante de 20 anos, que foi o destaque da Copinha aí do ano de 2019. O Cruzeiro fez a contratação do atleta ele marcou 7 gols em 6 jogos da Copinha. O
Cruzeiro contratou o atleta e acabou emprestando ele nessa temporada para a equipe do Vila Nova, vem se destacando muito. E aí o Zé Eduardo tem contrato com o Cruzeiro também até o começo de 2023. E aí a gente falou que o Zé Eduardo foi destaque na Copinha de 2019, acabou sendo contratado pelo Cruzeiro. No ano passado, somando todas as competições, ele disputou 41 jogos e marcou 13 gols. Ele disputou o Campeonato Brasileiro Sub-20, a Copa do Brasil Sub-20, além da Copinha e também o Campeonato Mineiro Júnior. E aí o Zé Eduardo deve talvez ser reintegrado ao elenco do Cruzeiro, mas a gente não sabe se ele fica na Raposa, se vai ser emprestado mais uma vez. Ele teve essa oportunidade no Vila Nova nesse ano de 2020, está indo muito bem no Campeonato Mineiro. 4 gols em 5 jogos aí, um bom retrospecto, né, atuando pela equipe do Vila Nova, que não vem fazendo uma boa campanha nesse Campeonato Mineiro. E aí o último jogador que a gente vai trazer no vídeo de hoje é uma posição que, como a gente disse, muita gente pede reforços ao Cruzeiro, que é a lateral esquerda, e muita gente pede também o retorno dele, que é o Patrick Bray. O título do vídeo foi o destaque dele, e também pede o retorno, como a gente disse, do Renato Kaiser. E o Patrick Bray, lateral esquerdo de 22 anos aí, que pertence ao Cruzeiro, está emprestado à equipe da Ferroviária, disputando o Campeonato Paulista desse ano. Ele também já foi emprestado à equipe do Coritiba. No ano passado ele disputou 24 jogos pela equipe do Coritiba, sendo 17 jogos desses pela Série B, o Coritiba que conseguiu o acesso à Série A desse ano. E também já teve passagens pelo Tupi, onde se destacou e acabou sendo contratado pelo Cruzeiro. No Tupi ele marcou um gol no Campeonato Mineiro daquele ano. E aí o Cruzeiro adquiriu os direitos econômicos do Patrick Bray, que até chegou a ter algumas chances aqui, mas muito poucas ainda, né? Acabou atuando também como ponta aqui no Cruzeiro. E agora a gente pode ter essa expectativa desse retorno dele aí, o Cruzeiro que tem para a posição o João Lucas e o Rafael Santos. Nenhum dos dois ainda vingou, né? O João Lucas muito menos, muito criticado pela torcida. E o Rafael Santos que acabou recebendo as oportunidades nos últimos jogos. Nesse ano, pela equipe do Ferroviária, foram 8 jogos, somando aí Campeonato Paulista e Copa do Brasil. E o lateral tem contrato com o Cruzeiro ainda até abril de 2021. Está emprestado à equipe do Ferroviária. Obviamente, o Cruzeiro emprestou ele como uma forma de vitrine. A gente sabe que os times de menor expressão no Campeonato Paulista acabam revelando muitos jogadores, e muitos desses jogadores vão para outras equipes um pouco maior. Talvez o Cruzeiro pensando em vender o atleta, ou até mesmo a oportunidade dele poder jogar um pouco mais para tentar aí se destacar e voltar ao Cruzeiro para atuar nesse restante de temporada. Todos esses jogadores que a gente citou no vídeo de hoje estão à disposição do Cruzeiro. A partir dos próximos meses aí retornam dos seus empréstimos, que são até o fim do Campeonato Estadual, né? Com essa pausa do futebol brasileiro aí, do futebol mundial, a gente não sabe como vai ficar a situação dos campeonatos estaduais. Fato é que devem retornar em breve ao Cruzeiro. E aí fica aquela questão, será que vão ser aproveitados? Desses jogadores que a gente trouxe hoje aqui, o Zé Eduardo é um jogador bastante interessante, que pode ser uma boa opção ao Cruzeiro. O Vitor Luiz também é um jogador que surgiu muito bem na base do Cruzeiro, mas acabou não tendo uma sequência boa no profissional, o que deixa aquela dúvida também, né? Será que vai ser uma boa opção? E aí o Patrick Bray é um jogador um pouco mais conhecido desses que a gente trouxe hoje, que pode ser que venha ter oportunidades aí com o Anderson Moreira. A gente fica no aguardo para ver os próximos dias de trabalho do Anderson Moreira, como vai ser, e se ele vai definir isso aí em relação a esses jogadores que vão retornar de empréstimos. Então esse aqui foi o nosso vídeo de hoje, trazendo um resumão aí desses jogadores que estão emprestados aí pelo Brasil afora. A gente tirou como base aí a matéria do Globo Esporte, a gente vai deixar na descrição do vídeo, e você pode acessar a matéria completa e ler, também tem informação sobre outros atletas que estão emprestados. Então esse aqui foi o nosso vídeo dessa terça-feira. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, deixe o gostei no vídeo e siga acompanhando a gente aqui diariamente, trazendo aí informações sobre o Cruzeiro. Se inscreva no canal e até a próxima.